Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Eu me chamo Gustavo e hoje teremos uma breve introdução à Sociologia Política. Esse conteúdo é o conteúdo programático do terceiro ano do ensino médio regular. Pois bem, o que a Sociologia Política estuda? Ela é a intersecção entre a Sociologia e a Ciência Política, que é o estudo da sociedade, do Estado e das relações de poder entre eles. Seguindo, na sala de hoje nós temos dois conceitos muito importantes, o que é poder e o que é dominação. Para isso, a gente vai ter que voltar um pouquinho nas aulas da sociologia clássica e ver um pouco mais a fundo alguns conceitos e teorias do Max Weber. Mas quem foi Max Weber mesmo? O Weber foi um autor alemão que viveu no século XIX para o século XX, que teve grande influência na construção da sociologia como disciplina. Além disso, o Weber também teve grande importância na política prática. Ele ajudou a fundar a República de Weimar. Se você lembrar um pouquinho da história dos anos 20, dos anos 30 na Alemanha, a República de Weimar foi a que sucedeu o Império Alemão, que sucedeu o Kaiser, e foi derrubada com a ascensão do Império, a ascensão do Partido Nazista. Para além da parte prática da vida do Weber, o Weber também contribuiu muito nos estudos do direito, da economia, dos estudos sociais e também dos estudos políticos. Mas antes da gente entrar um pouco mais nesses conceitos weberianos, da sociologia compreensiva, é preciso ter um pouco de cuidado, porque o Weber ele trabalha com uma coisa chamada tipos ideais. Os tipos ideais são categorias imaginárias que o Weber criou para ser mais entendível. Para ele, as ações sociais, o poder, as dominações, elas são misturadas na realidade. E para que a leitura dele fosse mais fácil, ele separou nessas categorias, como ele chamou, categorias puras. Então, vamos para a pergunta de hoje. O que é poder? Weber vai responder para a gente que poder é a imposição da vontade de um indivíduo ou grupo sobre outro. Ela pode ser com ou sem resistência e também de forma explícita ou implícita. Mas o que isso quer dizer? Weber está tentando dizer para a gente que poder é a possibilidade de exercer influência sobre a conduta de outra pessoa. Por exemplo, eu e você, nós podemos ter uma relação de poder, dependendo do motor, do estopim dessa imposição. E o que é dominação? Weber vai dizer para a gente que dominação também é um tipo de poder, só que com uma característica a mais. A dominação ela tem a ver com a legitimidade. Como eu disse mais cedo, o Weber também ele foi um jurista, alguém da área do direito. E na área do direito, legitimidade tem a ver com a conformidade, estar de acordo. Então, a dominação é a influência do poder que detém legitimidade, quando esse poder não é questionado. Para isso, existem alguns tipos de dominação que o Weber tentou classificar. Os tipos de dominação, eles vêm das ações sociais. As ações sociais são as relações que o Weber estabeleceu que indivíduos têm em sociedade. Por exemplo, eu e você e seus pais, você e o seu patrão. E o Weber vai dizer pra gente que o primeiro tipo de dominação é a dominação tradicional. A dominação tradicional, ela vem da ação social tradicional, que tem a ver com a relação que eu e você temos, por exemplo, com nossos pais, com nossos líderes religiosos. E quanto essa relação é uma relação de poder, e não questionamos essa relação de poder, ela vira dominação tradicional. Então, ela tem a ver com instituições e regras passadas de geração a geração. Dois exemplos para a gente visualizar isso melhor. O coronelismo, que é aquela experiência política no interior do Brasil, que ainda existe, que coronéis detêm grande influência e poder sobre a decisão de voto, sobre a vida pessoal dos trabalhadores rurais. E estes não questionam o coronel. Outro exemplo muito visível dessa dominação tradicional é o patriarcado, que é a figura masculina, no caso o pai, de ter poder e influência sobre a vida dos filhos, da esposa, e estes não questionam a dominação do pai. Seguindo, dominação carismática. Ela vem da ação social afetiva, que tem a ver com nossas emoções, nossas amizades e nossos amores e paixões. Aqui o Weber está tentando dizer para a gente que quando essa relação ela é uma relação de poder e não questionamos, ela vira dominação. Tem a ver principalmente com personalidades políticas e
partidos políticos. Então, Weber define isso para a gente como qualidades excepcionais que permitem influência no social. Outros dois exemplos para a gente. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi conhecido como pai dos pobres, teve grande influência na construção da identidade nacional do Brasil. Na questão também da Petrobras, o Vargas teve uma grande construção na sua imagem pública. Então, o Vargas ele é um exemplo clássico de dominação carismática. Outro exemplo aqui pra gente. JK, Juscelino Kubitschek, teve grande importância na modernização do Brasil, teve grande importância também na construção de Brasília, na chegada das grandes empresas de automóveis, as multinacionais de automóveis. Então, o Juscelino, o Kubitschek, ele teve grande importância na sua época como modernização do Brasil. Então, essas duas personalidades detinham grande influência sobre o seu eleitorado, nas paixões do seu eleitorado. E, por fim, existe a dominação racional legal. Ela tem a ver com as ações racionais. As ações racionais estavam muito vinculadas às relações entre patrão e empregado e governantes e governados. Aqui, ela tem a dominação tem a ver com normas e regras institucionalizadas. Então, outros dois exemplos para a gente chegar a essa dominação. Relação da burocracia que há dentro do Estado, na administração pública. Você, por exemplo, cidadão, não vai questionar o Detran, que é o órgão público que gerencia as vias públicas. Por que a gente não questiona? Porque nós estamos ligados nessas normas e regras de uma organização técnica bem dividida, de uma gestão impessoal. O cidadão não questiona as multas, as leis que esses órgãos da administração pública aplicam. O mesmo vale para empresas. Uma empresa bem dividida, com uma organização técnica, uma gestão impessoal, o empregado não questiona, por exemplo, as ordens que vêm do RH, da diretoria, dos recursos da contabilidade. Então, ele está ali vinculado a essa relação de poder. Essa relação de poder não é questionada pelo empregado. Isso tem muito a ver com a impessoalidade dentro da administração pública, também da administração privada. Então, nós vimos 3 tipos de dominação. A dominação tradicional, que tem a ver com nossos familiares, nossos líderes religiosos. A dominação carismática, tem a ver com a imposição da vontade de uma personalidade política e de um partido político. E também a dominação racional legal, que tem a ver com a burocracia, que é dentro da administração pública e também da administração em empresas. E para nós terminarmos a aula de hoje, nós teremos uma atividade em dupla, que o objetivo é criar um mapa mental com os conteúdos trabalhados na aula de hoje. O que é poder e as dominações. E vocês vão ter que dar outros exemplos da vida real que contribuam com os tipos de dominação, diferente do que eu mencionei agora. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e espero vocês na próxima aula. Obrigado.